noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta palestra da Associação Espírita Terceirense, inserida no ciclo de palestras online que temos vindo a apresentar desde o dia 7 de abril e que intitulamos de Palestra em Casa devido à situação que se tem vivido. Antes de avançar com o tema que hoje vos trago e que tem por título A Arte de Renovar Atitudes, aproveito para informar que a Associação reiniciará as atividades presenciais dentro das normas em vigor na próxima terça-feira, dia 6 de outubro. As informações gerais poderão ser consultadas nas nossas páginas, onde constam, como o próprio nome indica, todas as informações. Comecemos então por agradecer à espiritualidade maior a bênção da vida. Agradecer também por tudo o que temos de bom, de menos bom, e pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva a todos nós no seu amor e na sua harmonia. A arte de renovar atitudes. Este tema, como não poderia deixar de ser, leva-nos a grande reflexão sobre as nossas atitudes. E como tal, temas como a medida de cada um, felicidade, valores morais, julgamento, deveres, responsabilidade, entre outros, são algumas das reflexões que vos trago para, em conjunto, compreendermos melhor alguns mecanismos da grande arte, que é a renovação de cada ser. Renovar atitudes é um procedimento de ordem pessoal que exige absoluto controle das próprias emoções. Esta medida atende ao comando superior da razão, estratificado na consciência daqueles que efetivamente desejam transformar-se no seio da própria interioridade. Comecemos pelo significado das palavras renovar e atitude. O que é renovar? Renovar é a ação de fazer que algo fique como novo. É um ato de modificar. Nós habitualmente até dizemos, vou renovar a minha casa, vou renovar isto, vou renovar aquilo. Então, é dar um ar novo àquilo que nós queremos modificar. O que é a atitude? A atitude é uma norma de procedimento que nos leva a um determinado comportamento. É o impulso que nos leva a tomar uma decisão e agir. E de onde vem esse impulso? O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, explica-nos que pode ter várias origens. Origens essas tais como cultural, familiar, pessoal. Porque carregamos connosco muitos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, resultado das velhas recordações danosas herdadas
perdão, das mais variadas épocas e existência, a atitude é o resultado do pensamento, do sentimento e do comportamento. Vejamos, por exemplo, eu tenho consciência de uma situação. Logo, tenho um sentimento em relação a essa situação. Por consequência, tenho as minhas tendências de reação, que é a atitude. E esta atitude poderá ser boa ou má. Independentemente da atitude ser boa ou má, o importante é compreendermos que para a nossa evolução é sempre necessário renovar as nossas atitudes. Podemos então renovar pensamentos, renovar atitudes, renovar ações. Qualquer que seja a renovação, é um trabalho de autoeducação que exige grande mudança de atitude. Contudo, pressupõe-se que o candidato à transformação interior já passou pelo importante momento do despertar da sua consciência. E este despertar da consciência representa uma nova bênção de recomeço. Chico Xavier, o apóstolo do espiritismo brasileiro, antes do seu regresso à pátria espiritual, foi bem explícito sobre este ensinamento com uma frase muito conhecida dele, que é a seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Como podem ver, nada está perdido e qualquer um, a qualquer hora, pode recomeçar. Não raramente, nesta nossa viagem terrena, criaturas de todos os credos são convocadas ao cumprimento desta tarefa pessoal e indelegável de autoiluminação. Sabemos que esta não é uma empreitada fácil e raros são mesmo os que, compreendendo esta necessidade de renovar atitudes, se dignaram a receber e a aceitar na sua plenitude os preciosos ensinamentos de Jesus. Ensinamentos esses que nos induzem a procurar nos refolhos da nossa própria alma os ingredientes necessários e indispensáveis à verdadeira regeneração espiritual. Uma regeneração que é tão valiosa e indispensável a cada um a sua medida. E no auditório da vida, todos somos atores, escritores,
e ao mesmo tempo ouvintes e espectadores dos nossos próprios discursos, dos nossos feitos, das nossas atitudes. E assim sendo, é de extrema importância renovar-nos sob a inspiração do nosso Mestre Jesus. Conforme nos disse Paulo aos Efésios, renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento e vesti-vos do homem novo, que foi criado segundo Deus. Vocês foram ensinados a abandonar a vossa natureza velha, a natureza que está sendo destruída pelos maus desejos. Foram ensinados também vocês a viver com um espírito novo e com uma nova maneira de pensar e com uma nova maneira de atuar. E aos Romanos, em 12.2, ele diz o seguinte: não se moldem ao padrão deste mundo. Alegrem-se na esperança que têm. Tenham paciência nas dificuldades e orem em todas as ocasiões. Ora, estimados amigos, estimadas amigas, nós precisamos de acreditar. Acreditar e renovar. Edificar os nossos valores morais na renovação de verdadeiras e ainda muitas vezes desconhecidas de todos nós potencialidades e capacidades que nós temos. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O reino de Deus está dentro de vós. Ora, quando Jesus nos diz estas palavras, ele diz-nos para que nos apercebêssemos de que todos nós, enquanto individualidades espirituais, impressíveis, independentemente do grau evolutivo e do seu credo religioso, todos nós possuímos no nosso interior uma centelha divina. É importante percebermos que o entendimento destas palavras do Mestre determinam a obrigação do processo de transformação espiritual através da renovação da nossa mente. Como nos diz também Paulo, o apóstolo dos gentios: transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que saibais qual é a boa, perfeita e agradável à vontade de Deus. São os valores morais que nos elevam. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: o espírito precisa de renovação constante. Fugir à rotina paralisante por meio da absorção de valores novos, intelectuais e morais, através do estudo e da prática do bem? Senão, cairá no desequilíbrio
na perturbação e na enfermidade. Ora bem, o codificador da doutrina espírita deixou-nos grandes ensinamentos que nos podem ajudar a renovar atitudes, criar hábitos saudáveis e evoluir espiritualmente. Entre muitas, eu saliento a seguinte: os homens, e passo a citar, semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Em razão disso, estimado amigo, estimada amiga, tenha coragem. Enfrente os seus desafios. Aprenda com as dificuldades e dê o primeiro passo para se livrar das suas imperfeições. Saiba que a sua vida presente, mas principalmente a sua vida futura, depende do que qualquer um de nós está a realizar aqui e agora. André Luiz, espírito, no livro Nos Domínios da Mediunidade, pela psicografia de Chico Xavier, diz-nos o seguinte: somos instrumentos das forças com que nos sintonizamos, edificantes ou perturbadoras, e cada um emite, com os seus sentimentos, raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. A vida é um eco. E se não estamos a gostar do que estamos a receber, observemos atentamente o que é que estamos a emitir. Pois, como nos disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Falemos agora de julgamento. Nós, a todo momento e em todas as circunstâncias, julgamos. Tentemos não julgar os outros, seja de que forma for. Não é, de facto, bom nem para nós, nem para quem é julgado. Em vez de julgarmos, tentemos olhar para nós mesmos e descobrir o que é que nós temos dentro de nós. Julgar uma ação é diferente de julgar uma pessoa. Ao usarmos da empatia, colocamos-nos no lugar do outro, sentindo e pensando como ele. Em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e das atitudes dessas pessoas. Aí sim, estamos-nos a colocar
no lugar do outro. E assim vamos gerando, como eu disse no início, empatia. E a felicidade? Felicidade. Ser feliz é desejo de todos. Verdade? Do ponto de vista espírita e de acordo com a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, ponto 20, ser feliz não é uma questão de circunstância. Não é uma questão de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, mas sim uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Assevera o codificador que a nossa felicidade será proporcional em relação à felicidade que proporcionarmos aos outros. Ou seja, quando nós ajudamos e transformamos a vida de alguém para melhor, não só estamos a ajudar essa pessoa, como também estamos a auxiliar-nos a nós mesmos. E porquê? Porque sintonizamos com energias positivas da espiritualidade maior. E deste modo, estamos a tornar mais forte a união em prol do bem. E ao partilhar esse bem com alguém, por consequência, sentimos mais felizes. O que podemos concluir que a nossa felicidade será o resultado direto das nossas atitudes vivenciadas no nosso caminho evolutivo. Que a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um trabalho interior. Trabalho esse que é constante e que cada um de nós é responsável pela sua felicidade e que esta se reflete ao nosso redor. Passemos agora aos deveres. O dever é a obrigação moral, primeiro diante de si mesmo e, seguidamente, diante dos outros. Nós nascemos espíritos únicos e assim seremos sempre. Assim sendo, e para o nosso bem, tomemos a atitude de descobrir os nossos reais deveres e de assumir o nosso maior compromisso, que é desenvolver a nossa individualidade. Mas também temos as responsabilidades. E nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Habitualmente, quando algo nos corre menos bem,
temos a tendência para atribuir a culpa ao outro, mas não. Somos nós os responsáveis de tudo o que nos acontece. E todos, mas todos, podem crer, podemos sempre mudar a nossa história. Mudar a nossa história e assumir as nossas responsabilidades é um passo decisivo para a nossa maturidade espiritual. Nós somos os arquitetos do nosso destino. E o nosso presente é que determina o nosso futuro. No seu livro Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, transmite-nos uma série de reflexões e orientações importantes para que empreendamos esforços em modificarmos o nosso comportamento esse que deve ser modificado para melhor, e assim conseguirmos promover mudanças de hábitos perniciosos por atitudes renovadas. Atitudes essas que nos irão proporcionar paz e, ao mesmo tempo, o bem do próximo. As orientações que ela nos traz nesse livro são o resultado de demoradas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, no seu mais, diria eu, belo e profundo significado. Esse trabalho que ela elaborou em 30 temas da atualidade, abordados capítulo por capítulo, e que nos permitem o entendimento da necessidade de renovarmos atitudes. No seu capítulo 4, intitulado Pensamento e Bem-Estar, ela mostra-nos a importância de pensar bem e corretamente. E porquê? Porque uma vez que estamos a pensar e sempre a pensar, e que toda a obra tem início no pensamento, pensamento esse que se responsabiliza pela formação de ideia ou da ideia a ser transformada em realidade. Adverte-nos Joana, nesse capítulo, que velhas construções mentais que decorrem dos vícios da nossa conduta primitiva, ou seja, lá, bem longe, devem ceder lugar a experiências novas de edificação moral. Somos o que cultivamos no nosso mundo íntimo. Isso aqui já falamos muitas vezes.
E através dos nossos pensamentos, assim, eles são os nossos benfeitores frequentes ou os torturadores constantes. Então, dentro desta explicação, Joana alerta-nos que é importante lembrar que dentro destes pensamentos, dentro deste seguimento, estaremos em companhias físicas e desencarnadas cujo teor mental vai estar em perfeita afinidade com o nosso. E que todos nós podemos modificar os hábitos de pensar. Ora, como é que podemos modificar estes hábitos de pensar? Cultivando ideias novas, ideias relevantes, através de leituras sadias, de conversações úteis e de convivências saudáveis. A arte de renovar atitudes, embora não seja tarefa fácil, também, já aqui disse, pode e deve ser aplicada em tudo. Podemos aplicá-la no conhecimento, no perdão, no autoperdão, nas verdades, nas aparências, na preocupação com o tempo, no trabalho, no amor e no sofrimento, nas crenças, na evolução, na aceitação, na família, nos relacionamentos, nos vícios, nas fraquezas, enfim, num sem número de situações, nos nossos impulsos, que por vezes até são bastante violentos, no desapego, nas insatisfações, etc, etc. Pois, como nos disse Joana, a mente é a fonte geradora do pensamento. E o pensamento construtivo é o elemento indispensável para quem deseja efetivamente procurar a sua transformação moral. É ele, o pensamento, quem conduz qualquer que seja a criatura ávida por encontrar a luz do saber e do entendimento à prática de ações edificantes e de ações enobrecedoras. Vejam só a força do nosso pensamento. A mente disciplinada deve ser a principal ferramenta a ser utilizada pelos que, de forte vontade
e de serena coragem desejam controlar as emoções, renovar as suas atitudes e redirecionar a própria conduta. As coisas à nossa volta não mudam, meus amigos. O que muda é o nosso olhar sobre elas. E é esse novo olhar que vai gerando em nós um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova atitude. É por isso que precisamos de modificar a forma com que olhamos tudo à nossa volta. É muito importante saber ver. E é por isso que é importante para uma conscientização da nossa necessidade de renovação, vivermos mais, permitirmos-nos a mais experiências. Para quê? Para aprendermos muito mais. Também sabemos que é através muitas vezes, das experiências, das repetições, que nós vamos aprendendo algo mais. Então, deste modo, e permitem-me a abrangência, todos nós precisamos amar mais, dar generosamente, chorar com vontade, permitir-se errar, fazer o que mais temos medo, harmonizarmos-nos mais e importarmos-nos menos, lutar por aquilo em que acreditamos, orar, sonhar, mudar de opinião, pensar em novas possibilidades, namorar, rir frequentemente, permitir-se errar, etc, etc. Ficaria aqui ainda a dizer mais e mais coisas. Vamo-nos renovar sempre. Tínhamos isto em mente. Este ano é um ano bissexto. Podeis pensar, mas o que é que isto quer dizer? Porque é que ela nos está a dizer? Isto quer dizer que o ano bissexto, para quem não sabe, consiste no ano que tem 366 dias, ou seja, um dia a mais do que os 365 dias habituais. Esse dia extra acontece de 4 em 4 anos, quando é adicionado o dia 29 de fevereiro no calendário. E o que é que isto tem a ver com aquilo que estamos aqui a falar? Tem. O que podemos fazer num dia, ou até mesmo num segundo que fosse a mais num dia. Mudar um pensamento. Mudar um pensamento que é o início de tudo.
apenas um segundo dá para mudarmos esse pensamento que pode ser o início de tudo. Pensemos nisto. Vale a pena. Já quase em jeito de conclusão, gostaria de vos dizer que, mais uma vez, disciplinar a mente é um fator decisivo para quem quer alcançar o, direi, abençoado propósito de se transformar para melhor. Quem deseja renovar-se precisa, sem dúvida, mudar as suas atitudes. Porque a verdadeira transformação não se materializa em sinais ou atos exteriores, mas estratifica-se com as boas ações de uma mente renovada, revestida de uma nova luz. Fazer eclodir e vir a lume para brilhar intensamente a nossa luz interior é redescobrir-se ou redescobrirmos-nos de autoestima e sedimentar na nossa própria alma o desenvolvimento harmonioso e progressivo de todas as potencialidades do nosso ser enquanto individualidade eterna e imperecível. Esta é a modalidade de educação diferenciada, uma educação que não investe no intelecto, mas sim no sentimento. Com que objetivo? Com o objetivo da formação do homem de bem, do homem desprovido do egoísmo, do homem desprovido do orgulho e da vaidade. Sentimentos esses que entravam o nosso progresso e infelicitam toda a humanidade. Quem agir deste modo está a agasalhar na sua própria alma os princípios que norteiam a verdadeira educação que incute bons hábitos, gera caráteres, ilumina, redime e transforma o ser apontando ao cidadão do universo e ao viajor da eternidade a forma mais produtiva, a forma mais eficaz para renovar as próprias atitudes. De atitudes renovadas, a criatura torna-se melhor. Transforma-se a humanidade, a natureza revigora-se e o planeta agradece.
E como qualquer outra atividade no trabalho terrestre, a regeneração interior, como não poderia deixar de ser, reclama determinação, renúncia e perseverança no bem. O aprimoramento mental daqueles que se dedicam ao aprendizado exige estudo, constância no bem e no conhecimento. Se ninguém evolui sem aprender, e claro, se ninguém aprende sem estudar, então renovemos nós as nossas atitudes, estudando e trabalhando, servindo e amparando, amando e fortalecendo-nos. Como e com quê? Através das nossas decisões, das nossas boas atitudes. Fortalecidos na fé, na esperança e na caridade. Para este trabalho, eu gostaria de vos dizer que a bibliografia utilizada foi o livro Renovando Atitudes do Espírito Hamed, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, como aqui mencionei, e o Evangelho segundo o Espiritismo. É tudo o que eu tenho para vos dizer. Muito obrigada pela vossa atenção, pela vossa paciência e até breve. E para os que eventualmente frequentem a nossa associação, até à próxima terça-feira, dia 6 de setembro. Muito obrigada pela vossa atenção, uma boa noite e que Jesus nos ampare a todos com a sua harmonia, com a sua luz e com o seu amor. Muito obrigada e boa noite.